gente vai estudar. Estudando, ué. Você estuda estudando, uai. Vamos lá então, ó. Imunologia clínica. Na aula de hoje, vamos continuar o que a gente estava vendo na aula passada, né? Na aula passada a gente viu como confiar, né, num teste bioquímico. Hoje a gente vai para os testes propriamente ditos, vamos discutir alguns desses testes e vamos detalhar para vocês um dos principais equipamentos que é utilizado no laboratório de imunologia, né, que é o ELISA. Nos estágios de vocês, vocês chegaram a ver um ELISA funcionando nas análises clínicas? Não, né? Teve gente que não escolheu a habilitação de análises clínicas, né? Ou todo mundo sai habilitado em análises clínicas? Sai? Quem não faz, não sai. E nunca viu um ELISA funcionar? Lá onde você estagiou lá, tinha ELISA? ELISA, os testes mais rápidos? É. Tem O ELISA é o equipamento que você põe a plaquinha de 90... Mas é o que você põe a plaquinha de 96 postos, não é simplesmente um teste rápido, não. Não, então lá na Santa Casa tem, que é o de microbiologia, para poder identificar o tipo de bactéria, Sim. grama. Sim. Aí ela faz todo o preparo dentro da câmara e joga lá dispersa e ela vai fazendo assim, ó. Aí ela vai cair nos buraquinhos, são vários buraquinhos. É um negócio assim, ó. Eu tenho foto, quer ver? Ah, depois você me mostra. Veja se é isso aqui que eu vou mostrar para você hoje. Hoje nós vamos trabalhar a reação antígeno-anticorpo nos exames laboratoriais, entende? E entre essas reações antígeno-anticorpo, destaca-se o ELISA como uma ferramenta muito mais específica para quantificação, para determinação qualitativa também, da presença ou ausência de componentes naquela amostra. Como a gente estava comentando, né? Hormônios, por exemplo, são muito difíceis de você quantificar quimicamente falando, porque eles estarão presentes dentro do sangue, que é uma amostra de matriz complexa, porque no sangue tem um monte de coisa. Tem proteína no sangue, tem anticorpos, tem albumina, tem células, tem tudo no sangue. Quando você separa o soro das células, o soro ainda fica uma coisa mais pura, mas também é composto por várias proteínas, é uma matriz complexa que a gente fala. Então é aí que entra um ensaio com reações antígeno-anticorpo, porque aí esse anticorpo que está presente lá pode capturar o analito de interesse. Ele vai usar o seu analito de interesse como antígeno. Então, na aula de hoje, a gente vai falar especificamente como uma reação entre antígeno e anticorpo, que nós não conseguimos enxergar, na maioria das vezes, pode ser transformada em um resultado laboratorial. Então, existem reações que nós conseguimos enxergar. Eu até vou me abster de levar vocês para o laboratório para fazer aquela determinação da tipagem sanguínea, porque vocês já fazem isso direto, já fizeram isso várias vezes, né? A tipagem sanguínea em laboratório. Vocês já estão cansados de saber isso aí. Mas é uma reação em que você vê o resultado, né? Consegue enxergar ali a olho nu que ocorre uma aglutinação com aqueles soros que são feitos anti-A, anti-B e anti-D. D é o fator RH, né? Então, quando aglutina, quer dizer que aquele soro é daquela qualidade lá tem aquela proteína presente na hemácia, e aí você determina o tipo sanguíneo do paciente. Eu só coloquei uma tabela disso aqui como exemplo na aula de hoje. E tem algumas coisas que a gente não enxerga. E aí, quando a gente não enxerga, a gente tem que fazer a curva de calibração que eu introduzi na aula passada para vocês. E nessa aula de hoje, então, nós vamos discutir então, como ocorre essa formação do imunocomplexo, essa especificidade do anticorpo. A gente já tinha falado que a parte do antígeno na qual o anticorpo se liga é o epítopo. E a parte do anticorpo a gente chama de parátopo. Então é algo para a gente incluir no vocabulário também de vocês hoje. Como a ligação entre antígeno e anticorpo pode gerar um sinal detectável,
fundamentos das reações de precipitação, algumas reações que envolvem aí, então, a utilização de anticorpos, ocorre uma precipitação. Se for encontrado, né, um antígeno específico de interesse lá na amostra. Outras ocorre a aglutinação, como no caso da tipagem sanguínea. É um tipo de hemaglutinação e suas aplicações nos exames laboratoriais. Então, a tipagem sanguínea dentro das análises clínicas é muito importante que você conheça, porque ela é realizada muitas vezes nos laboratórios, principalmente naqueles hemonúcleos, né? Onde ocorre a coleta de sangue, não pode ter erro. Imagina o paciente que é sangue A negativo receber um sangue A positivo, o que acontece com ele? E se ele for A positivo e receber o sangue A negativo? Pode ou não pode? Tá vendo como é que vocês veem o trem um monte de vezes e ainda não lembram? Quem acertar ganha 1 trilhão de pontos, tempo esgotado. Pode receber um A positivo, pode receber uma doação de um A negativo, sim ou não? Um O negativo pode receber de um paciente O positivo? Sim ou não? Fala, mulher! Não pode! Não pode! Mas o tempo já tinha sido esgotado, uai. 1 trilhão de pontos é ponto até não poder mais. Por quê? Porque o positivo que a gente fala é porque existe uma proteína de membrana na membrana plasmática da hemácia que foi chamado de fator RH positivo quando ela está presente e negativo quando ela está ausente. Se eu coloco, então, um sangue RH positivo num paciente que é RH negativo, o sistema imune do paciente vai verificar essa hemácia que tem essa proteína de membrana, porque o sangue que foi transfundido nele era RH positivo, certo? Essa proteína de membrana é diferente das proteínas que existem na hemácia dele. E aí vai ocorrer uma reação imune contra essa proteína, vai acabar causando hemólise. O paciente vai ter uma série de complicações. Faz sentido? Ou eu estou maluco? Ou eu estou doido? Ou deixa quieto? Vocês entenderam? Ou estão fingindo que entenderam para tentar me enganar? Estão fingindo? Vamos lá então, ó. Princípios dos imunoensaios, exemplos de testes utilizados na rotina dos laboratórios de análises clínicas e relação entre as reações imunológicas e a interpretação dos resultados laboratoriais. Então, lá no final, eu coloquei alguns casos, umas situações, problemas para a gente avaliar. Tá? E os objetivos principais da aula de hoje é que até o final desta aula você seja capaz de compreender a formação do imunocomplexo como fundamento dos exames imunológicos. Não, você tem que saber que o complexo formado entre o antígeno e o anticorpo são a base dessas determinações laboratoriais dentro da imunologia clínica. Beleza? Então é por conta dessa especificidade do anticorpo com o seu antígeno que acaba acontecendo a utilização dessa abordagem na imunologia clínica. Como eu exemplifiquei antes. Se eu quiser quantificar um hormônio, por exemplo, a eritropoetina, que vai ser o exemplo da aula de hoje. Qual o papel da eritropoetina? Estimular a medula óssea a produzir. Isso. Ela estimula que as células tronco lá da medula óssea se diferenciem em unidades que vão acabar se transformando, né, nas hemácias. Quanto você acha que tem de eritropoetina circulando no sangue? Uma quantidade grande ou pequena? Muito pequena, uma quantidade muito pequena, e muitas vezes eu preciso quantificar. E aí é por isso que eu vou usar essa ferramenta de capturar a eritropoetina da amostra com anticorpo. Porque quando eu jogo soro em contato com anticorpos que são contra a eritropoetina, essa eritropoetina é capturada por eles. Se eu fosse usar métodos químicos para quantificar essa eritropoetina, mano, teria que ser igual aqueles laboratórios lá, que são usados pelos atletas nas Olimpíadas, que vão verificar o exame antidoping, que pega concentrações traço de compostos químicos no sangue
do atleta. São análises muito caras, que não dá para o dia a dia do laboratório executar dessa forma. Mas o ELISA é baratinho, em comparação com essas técnicas, né? Eu fiz um teste de DNA, demora 2 meses para aplicar. Aí. Por quê? Porque vai ter a biologia molecular envolvida, a reação da polimerase em cadeia, vai ter que fazer uns primers, né? Executar as reações, então é um teste caro e demora. Aí. Então, isso que é compreender a formação do imunocomplexo como fundamento dos exames imunológicos. Explicar como a reação antígeno-anticorpo pode ser transformada em um sinal detectável e mensurável. Então, eu vou mostrar para vocês o fundamento do ELISA, que ele consegue, então, transformar essa relação antígeno-anticorpo em algo que é detectável pela luz ultravioleta e mensurável. Aproveitei também para explicar para vocês como é que funciona o espectro de luz, o espectro que o equipamento usa nas amostras e como é que funciona essa detecção da amostra, de forma geral, no ultravioleta, que é o que está acontecendo dentro do ELISA, para quantificar o analito nas amostras, tá? Diferenciar os princípios das reações de precipitação, aglutinação e hemaglutinação, compreender os princípios do ELISA e da imunocromatografia. Então, todas essas 5 técnicas estão descritas aí para vocês na aula de hoje. Relacionar diferentes reações imunológicas aos exames realizados no laboratório de análises clínicas. Então, a gente vai discutir alguns casos problema, né? E quais técnicas a gente vai usar para esses casos. E interpretar esses resultados laboratoriais simples a partir do princípio imunológico utilizado pelo método. Vocês são profissionais do ensino superior. Não quer dizer que vocês têm que sair daqui desmontando um ELISA, não. E montando novamente, não. Tipo um MacGyver, não. Mas se você domina essa técnica que eu vou mostrar para vocês hoje, esses conhecimentos relacionados à imunologia clínica e ao equipamento, você está apto para operar esse equipamento. Ah, mas eu já vou sair fazendo? Se você tiver um procedimento operacional padrão descrito de como usar, você consegue fazer. E eu peguei um procedimento operacional padrão para análise de eritropoetina da Thermo Scientific, se não me engano, de um kit deles. Coloquei um vídeo na aula para vocês verem como é que é, para vocês perceberem que não é um bicho de 7 cabeças. Dá para fazer, só que o POP está em inglês porque não tem disponível em português pela empresa. Pelo menos eu não encontrei disponível na internet. Mas vocês vão ver pelo vídeo que é tranquilo demais, é basicamente pipetar. Vocês sabem pipetar, não sabem? Então vamos lá, ó, começando. Começou, minha melhor aluna. A reação antígeno-anticorpo. Os anticorpos reconhecem antígenos específicos. Isso a gente já falou desde o primeiro dia de aula, né? A ligação ocorre entre o parátopo do anticorpo e o epítopo do antígeno. Até esse momento eu tinha falado só de epítopo. Epítopo é a região do antígeno na qual o anticorpo se liga. E a região do anticorpo que vai se ligar ao antígeno, nós chamamos de parátopo. Parátopo e epítopo. Ok? Lentamente, estamos aumentando o vocabulário de vocês. Essa interação leva à formação do complexo antígeno-anticorpo. A ligação depende da complementaridade entre as duas moléculas. Então, de certa forma, o arranjo de aminoácidos ali do parátopo se torna complementar ao epítopo presente no anticorpo. É por isso que ocorre essa ligação. Várias forças estão envolvidas, né, nessa ligação entre antígeno e anticorpo. Essa interação constitui a base de grande parte dos exames imunológicos. Então, dentro da imunologia clínica, isso é o que fundamenta todas as análises. Porque, atualmente, é possível produzir anticorpos específicos para as moléculas de interesse. Moléculas de interesse, proteínas de interesse, hormônios de interesse presentes no sangue. Tudo está em baixa concentração, eu consigo fazer um anticorpo que se liga nele. E sintetizar esse anticorpo, alocar esse anticorpo no material, fixá-lo a um material para poder utilizá-lo nos exames. Então, há o complexo que se forma quando o antígeno se liga ao anticorpo,
nós damos o nome de imunocomplexo. Beleza? Aqui eu trouxe uma foto para vocês de uma bactéria, né, com os anticorpos ligados nela. Isso aqui é um exemplo de imunocomplexo também, ok? E como que o laboratório detecta essa reação? A formação do imunocomplexo ocorre em escala molecular. Portanto, a ligação antígeno-anticorpo não é diretamente visível. O laboratório utiliza diferentes estratégias para revelar essa interação. Então, existem exemplos como o que eu falei anteriormente para vocês, né? Da tipagem sanguínea, em que você enxerga aquela hemaglutinação. Porque o anticorpo anti-A, por exemplo, se o sangue do paciente é tipo A, o anticorpo anti-A vai ligar numa hemácia e ligar na outra. E eu não tenho uma proteína só na membrana plasmática da hemácia. Eu não tenho só uma proteína A, eu tenho várias. Agora, imagina vários anticorpos anti-A se ligando àquela hemácia e ligando em outra. Aí essa hemácia central tem vários anticorpos anti-A nela que estão ligados a outras hemácias também. Então isso forma um agregado de células bem grande, que acaba aglutinando e você consegue perceber lá naquele sistema do kit de tipagem sanguínea que houve uma hemaglutinação. Isso vocês já fizeram várias vezes, certo? Então isso aí, por mais que você não enxergue a interação antígeno-anticorpo, o imunocomplexo, você enxerga que houve uma aglutinação ali. E aí isso é uma característica do teste, né, em que ocorre um efeito positivo para aquela proteína na membrana plasmática da hemácia da amostra do paciente. E é isso mesmo que eu coloquei aqui, ó, o imunocomplexo pode produzir ou gerar um sinal detectável. Pode ser detectável a olho nu ou pode ser detectável por meio de equipamentos. Esse sinal pode ser visual ou mensurável. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Ele pode ser visual, como no caso lá da hemaglutinação da tipagem sanguínea, ou mensurável por equipamentos. Esse imunocomplexo, então, pessoal, vai gerar um sinal detectável e, consequentemente, a partir da interpretação desse sinal, um resultado laboratorial, que é o resultado que estará nos laudos de vocês, caso sejam trabalhadores lá das análises clínicas responsáveis técnicos dos laboratórios. Vou dar exemplos aqui de sinais detectáveis. Ó. O precipitado que é formado podem ter reações de aglutinação, de interação entre antígeno e anticorpo, formando imunocomplexos que ficam insolúveis naquele meio. Aí eles precipitam. Aí nós damos o nome disso de reação de precipitação. A aglutinação, que eu falei para vocês da tipagem, a cor pode mudar, pode acontecer de eu ter um anticorpo que está fluorescente, com um marcador fluorescente grudado nele, e aí quando ele gruda novamente lá no antígeno, ocorre maior fluorescência daquele poço, da placa. Ou a luminescência também pode ser gerada, beleza? E no que diz respeito à detecção, eu vi uma necessidade bem grande de comentar com vocês a respeito do ELISA. É esse tipo de equipamento aqui que é o ELISA. Ó. Vocês já viram? Nunca viram? Ele costuma ser frequente nos laboratórios de análises clínicas. Então, o que tem aqui dentro do ELISA, pessoal? Tem uma lâmpada aqui dentro. Igual a lâmpada do meu projetor, tá vendo? Só que ela emite luz em diferentes comprimentos de onda. Em vários comprimentos de onda diferentes. Não só no comprimento de onda da luz visível. Abaixo disso também, tá? Tem câmeras, hoje em dia, que filmam nesse comprimento de onda, porque ele consegue filmar no escuro. Olha que interessante. Às vezes a gente até tem uma câmera dessa em casa e não sabe, né? Mas vocês estão vendo aqui que ele tem um suporte para uma plaquinha? As amostras são colocadas aqui nessas plaquinhas. São pipetadas, etc. Tem todo um tratamento que eu vou mostrar para vocês em vídeo aqui, do que é feito com essas amostras antes delas serem colocadas aqui nesse local. Essa placa entra no equipamento, o equipamento fecha, e lá dentro ele vai fazer uma leitura de um comprimento de onda específico em cada poço, para determinar a absorbância. Essa absorbância está diretamente relacionada com a quantificação do analito para aquele kit que foi escolhido para fazer a detecção. Tá? Depois esses resultados saem aqui na tela,
Muitas das vezes, estão vendo essas entradas laterais aqui? Você pode ter acoplado aqui um computador, ou ele também transmite pela antena aqui em wireless esse sinal do resultado, numa tabela de Excel. E aí você acessa esses resultados. Eu cheguei a usar esse equipamento mais na época que eu fiz pesquisa com bactérias também, mas aí está voltada para a área de produtos naturais. A gente colocava essas bactérias em contato com extratos vegetais em diferentes concentrações e depois colocava um indicador de crescimento bacteriano. Se houve crescimento bacteriano ali, ocorre a mudança de cor desse indicador, porque os componentes lá da bactéria, né, transformam esse indicador colorimétrico. E aí eu depois colocava a plaquinha assim no ELISA e ele viu a absorbância desse indicador. Quanto maior a concentração desse indicador, maior era o desenvolvimento bacteriano naquele local. Então, o ELISA tem muitas aplicações. Tá? E, voltando um pouco, dando 2 passos para trás aqui, vou explicar para vocês como é que funciona esse espectro da luz. Aqui, nesses filetinhos que vocês estão vendo aqui nesse retângulo aqui de cima, está o espectro de luz visível. Isso aqui é o que nós estamos enxergando agora. São as cores do arco-íris, não são? O violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho. Por aí. Se faltou alguma cor, com certeza é uma mistura entre elas. Mas olha o tanto de outros comprimentos de onda que existem, pessoal. As câmeras que eu falei para vocês que filmam no escuro, elas filmam no infravermelho. Então elas capturam luz nesse comprimento de onda aqui. E geralmente, esses equipamentos que são usados para detecção, como o ELISA, operam no ultravioleta. Vejam que o ultravioleta tem um comprimento de onda menor do que o da luz visível. A luz visível vem aqui de 300 a 1000 nanômetros. Aqui no ultravioleta começa em 10 nanômetros. Tá? Tem os raios X, tem os raios gama que fizeram o Hulk da Marvel. Ele tomou uma radiação de raios gama, por isso que ele ficou verde daquele jeito. E aí, conforme o comprimento de onda vai aumentando, né, você consegue com seus olhos detectar, por exemplo, só esses comprimentos de onda aqui. Já o equipamento vai operar nessa faixa de comprimento de onda. Quem é daltônico só vê menos cores desse espectro visível ainda. Aí tem um espectro menor. Tá? O que acontece com essa absorbância, gente? No ultravioleta, esses compostos costumam absorver a luz. O que significa absorver a luz? Absorver a luz é interagir com a luz quando ela se comporta como onda. Existe uma dualidade na luz. Olha que coisa louca, mas interessante. Uma onda, pessoal, quando você joga uma pedra num lago lá, não forma aquelas ondinhas? Joga uma pedra lá no Paraíba. Forma aquelas ondas, não forma? Beleza. Vejam que uma onda só se propaga onde tem matéria. A luz pode ser uma onda, igual nós estamos vendo aqui. Tá vendo a onda aqui? Mas então como é que ela chega do Sol aqui se no espaço é vácuo? Não tem matéria. A luz tem uma dualidade. Ora ela se comporta como onda, ora ela se comporta como partícula. Por quê, professor? Aí eu já não sei te dizer, mas eu sei que é assim. Tem coisas nessa vida que a gente só aceita. Então, lá no espaço, ela vem como partículas de fótons e chega aqui. Mas ela também se comporta como onda. E vocês concordam que, dependendo da onda, se a estrutura da molécula vibrar na mesma frequência, tiver uma interação com esse comprimento de onda, ela acaba absorvendo esse comprimento de onda. Ontem teve um terremoto, não teve? Tem casa que cai e tem casa que não cai. Concorda comigo? Por que a casa cai no terremoto? Porque na hora que a Terra está vibrando em determinada frequência, que é a mesma do concreto que foi utilizado para construir a casa, aí ele vibra também da mesma frequência que a Terra. Aí a casa cai. Agora, se a casa for construída com material específico, com
algum tipo de isolamento, como acontece no Japão, que já se prepara para esse tipo de evento com antecedência, a Terra vibra, mas a estrutura não vibra na mesma frequência, aí ela não cai. Não pode, se tiver aqui já era. Não vai sobrar uma casa em pé. A primeira a cair. Então está arriscado dos prédios mais novos caírem antes de nós aqui ainda, porque aqui ainda é construção antiga. Ó. Se você olha o tamanho de uma coluna... Olha o tamanho disso aqui. Vocês acham que os prédios novos têm uma coluna desse tamanho? Não tem, não. É 1/3 disso aqui, ó. É mais ou menos desse tamanho, assim, daqui para cá. É, não é? Isso aqui não fura fácil, não, com a furadeira, não, tá? É porque antigamente... Ou o meu gol quadrado, por exemplo. Você pega o ferro que liga o ferro que liga o dispositivo que segura o cinto, no gol quadrado, é dessa largura. Eu fui trocar de banco, né? Porque o banco estava velho, aí fui no ferro velho e comprei um banco do Gol geração 4. Eu tive que voltar lá para pegar o ferro, o dispositivo do meu cinto, porque não encaixava. Aí você vê o tamanho do vergalhãozinho que usaram para o Gol geração 4, fininho, cara. Se derreter o meu Gol, dá para fazer uns 4 quid. Ainda sobra metal ainda para fazer um Fusca. Você vê, antigamente a coisa era feita para durar. Aí, o que acontece nesse esquema aqui da luz ultravioleta? Ó? A molécula vibra com essa mesma frequência, de acordo com a estrutura química dela. Então, por exemplo, quando a gente vai quantificar a hemoglobina, vocês já fizeram isso também no laboratório. Quantificação de hemoglobina lá no espectro, lá, certo? Qual o comprimento de onda que usa? Eu acho que é 540 nanômetros. Por quê? Porque o reagente que é formado lá na hora da detecção da hemoglobina absorve a luz ultravioleta nesse comprimento de onda, 540 nanômetros. Tá? Explicando melhor para vocês como é que isso funciona. Ó, isso aqui é um esquema para mostrar para vocês como que acontece essa determinação, essa quantificação lá dentro do aparelho. Então vocês estão vendo que tem as lâmpadas aqui de tungstênio? Ó. Essas lâmpadas vão iluminar no comprimento de onda que você quiser. Ou elas iluminam na luz branca, que aí são todos os comprimentos de onda, e depois eu tenho uma separação do comprimento de onda que eu escolher. Por exemplo, 540 nanômetros, 200 nanômetros, 170 nanômetros. Ou ela já é própria para emitir uma luz no comprimento de onda que você escolheu. E aí está vendo que elas estão emitindo aqui, essa luz, está batendo no espelho, está vindo para um filtro, ó, e esse filtro só está deixando essa luz verde passar. Ou seja, essa luz está aqui em torno de 550, 510 nanômetros. Ó. Aqui seria 550, né? 512, 510 nanômetros. Que é o verde, concorda comigo? Então veja que está passando só a luz verde. Aí essa luz verde vai para esse monocromador, que vai selecionar um comprimento de onda só que você quer, para interagir com a sua amostra. Aí ele é separado aqui, ó. Um desses raios de luz vem para cá, e é fácil fazer isso, é só colocar um espelho, né? E o outro raio passa na amostra. Esse aqui de cima vai passar no branco, tá vendo? Ó? Que é a referência. O que vai acontecer aqui então? Se aqui é um branco, pessoal, vai ter absorção da luz? Não. Agora, se aqui eu tenho o analito que interage com essa luz, especificamente, eu vou ter absorção dessa luz. Aí eu consigo detectar, pela diferença de absorbância entre ambos, processar esses dados e dizer quanto que foi a absorbância dessa amostra. Nisso, se eu fizer essa determinação de absorbância para 5 concentrações diferentes, que vão aumentando, né? Se eu escolher 5 pontos, eu construo a curva de calibração que eu mostrei para vocês na aula passada. Depois da curva pronta,
eu pego a amostra do meu paciente, que eu não sei a concentração, determino a absorbância dela, jogo naquela equação de reta e encontro a concentração do analito na amostra desconhecida do meu paciente. Fechou um ciclo na cabeça de vocês hoje? Um curto-circuito foi formado agora? Mas faz sentido, pelo menos, o que eu estou falando? Faz sentido, né? É porque a gente não conseguiu gravar as outras duas, cara, para vocês poderem revisar. Mas eu vou tentar gravá-las em casa e disponibilizar no YouTube para vocês. Eu prefiro gravar assim, conversando com vocês, é melhor. Mas as aulas já estão prontas lá, né? Que quando vocês olharem a 1, a 2 e essa, vai fazer mais sentido. Mas isso aqui é como funciona lá dentro do equipamento. Isso aí é um espectrômetro UV, espectrofotômetro ultravioleta. Pode operar na região visível também? Pode. A questão é que ele vai iluminar a amostra com um comprimento de onda específico do analito, iluminar um branco. Essa diferença é processada, né? E aí eu determino a absorbância da amostra. No ELISA, isso aqui não acontece dentro da cubeta. Lembra que entra no ELISA uma plaquinha com 96 poços? O ELISA faz isso aqui, irradiar, em vez de estar irradiando a cubeta, ele irradia cada poço com o comprimento de onda que você escolheu. Então, ele vai pegar a absorbância de cada um dos poços. E aí ele pode determinar essa absorbância dos poços, que você vai comparar com a curva de calibração e quantificar o seu analito em todos aqueles poços. Cada poço daquele pode ser uma amostra de um paciente diferente. Geralmente as amostras estão em triplicata. Então você vai ter 3 amostras para cada paciente. Então você vai ocupar 3 pocinhos. Aí quantifica a absorbância de cada poço, tira a média. Aquela média da absorbância eu jogo na equação de reta e determino a concentração do analito para o paciente. Muito mais exames. Porque, assim, o contato que eu, pelo menos, tenho é o daqui no estágio da faculdade, que é Sim. aquele que a gente faz individual. É. Aqui na faculdade a gente usa a cubeta. Nós não temos um ELISA. Sim. Mas Você é Antônio, você é Antônio. a gente pode fazer uma vaquinha, pô. Ah, a gente Muitas tem vaquinhas, né? Quanto que é? Quando vocês começaram a trabalhar, já que vocês formaram aqui, como um agradecimento, vocês não gostariam de compartilhar o salário de vocês conosco? Sai daqui toda vez. Poxa, a gente vai tentar providenciar. Chega a 2.000, farmácia. Ó, seguindo aqui então, vamos deixar esse assunto para lá. Nós já vimos como é que funciona o ELISA, o princípio por trás do equipamento, o princípio por trás da técnica. Comentamos sobre os anticorpos e agora, para complementar isso, vamos falar da especificidade do anticorpo, porque é essa especificidade que permite o diagnóstico. Então, se eu quero encontrar anticorpos anti-HIV, se eu quero encontrar o antígeno do HIV lá, eu tenho um anticorpo que é altamente específico para o seu antígeno, que eu vou considerar como analito, e ele é selecionado dentro de uma amostra. Ele interage com o anticorpo, né? E é selecionado lá dentro. E essa especificidade do reconhecimento entre antígeno e anticorpo é que fundamenta os exames imunológicos. Então, um anticorpo pode ser utilizado para procurar um antígeno específico em uma amostra. Isso é a fundamentação desses testes. E um antígeno também pode ser utilizado para investigar a presença de anticorpos específicos produzidos pelo paciente. Então, naquele teste que eu abordei com vocês na aula passada, que procurava anticorpos IgM ou IgG nas amostras do paciente que estava suspeito de Covid, lembra? Lá naquela imunocromatografia, eu não tenho o anticorpo, eu tenho o antígeno, a proteína spike, na qual o anticorpo que você produziu vai se ligar. Então, o seu anticorpo gruda lá. E depois o reagente gruda no seu anticorpo e promove aquela reação colorimétrica que forma uma linha caso exista um anticorpo circulante no sangue desse paciente.
Faz sentido? Então, a imunologia clínica vai usar testes, né, em que ora eu uso anticorpos para fazer uma detecção, ora eu posso usar a estrutura do antígeno. Que se eu quiser procurar anticorpos no sangue do paciente, eu tenho que imitar a estrutura do antígeno. Tá? Então, essa abordagem permite que eu use tanto anticorpos quanto antígenos por conta dessa especificidade de antígeno-anticorpo. A formação do imunocomplexo indica que ocorreu o reconhecimento do alvo pesquisado. O laboratório precisa, então, utilizar uma estratégia para revelar essa interação. E a partir daí eu tenho duas possibilidades. Eu posso procurar, então, o antígeno, um agente, componente ou marcador. Está presente lá? Então eu tenho, por exemplo, o vírus do Covid lá, a proteína spike está presente no meu paciente. Aí eu vou construir um teste cujo elemento do teste é um antígeno que vai grudar na proteína spike. Aí eu seleciono o antígeno de dentro da amostra. Ou eu procuro um anticorpo. O paciente desenvolveu resposta imunológica contra aquele antígeno. Então, se eu tiver uma doença autoimune, eu quero pesquisar isso. O que eu vou usar, né, para procurar os anticorpos no sangue do paciente é o antígeno. Então, eu vou construir uma proteína que é igual à proteína da mitocôndria. Aí, se o paciente tem anticorpos contra a mitocôndria, os anticorpos dele grudam lá. Aí eu consigo saber que ele tem esses anticorpos contra a mitocôndria circulando no sangue dele. Isso é uma característica de qual doença? Lúpus. Anticorpos antimitocôndria e anti-DNA são pesquisados, se positivos, diagnosticam o paciente com lúpus eritematoso sistêmico. É justamente a busca de anticorpos. Não, mas tem um específico? Não, tem vários kits para isso, né? Aí, a nomenclatura específica, eu não consigo te dizer, mas o que vai ser investigado no sangue do paciente é a presença de anticorpos anti-DNA, anti-mitocôndria, que são todos componentes intracelulares, que em algum momento o paciente desenvolveu uma autoimunidade contra eles. É por isso que quando esse indivíduo que tem lúpus vai no sol, ele tem aquela borboleta formada no rosto. Porque o sol costuma bater nessa região, as células morrem, as células da pele morrem, liberam DNA, liberam mitocôndria, aí a inflamação ocorre nessa região. Na pele também vai ocorrer, se tomar sol na pele, entendeu? Se você pegar o livro de patologia e for lá ver o lúpus, né, patologicamente, atrelado ao diagnóstico, está lá a pesquisa de autoanticorpos anti-DNA. Sacou? E aí vem esse desafio de tornar o imunocomplexo visível quando ele não é visível. E aí, é por isso que eu expliquei para vocês a parte lá do ELISA. Ele consegue ver o que a gente não consegue ver. Então, a simples ligação entre antígeno e anticorpo ocorre em escala molecular. Para ser utilizada no diagnóstico, essa interação precisa gerar um sinal detectável. Uma possibilidade é a formação de grandes redes e imunocomplexos. Se a reação provocar essas grandes redes e imunocomplexos, pode ter precipitação ou aglutinação. Aí eu consigo ver a olho nu. Agora, se não ocorrer esse tipo de interação na minha análise, eu preciso fazer uma detecção, por exemplo, com ultravioleta. Aí é possível. E aí isso ocorre de uma forma indireta que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, quando essas redes se tornam suficientemente grandes, podemos observar uma reação de precipitação, por exemplo. A precipitação ocorre principalmente quando antígenos solúveis interagem com seus anticorpos específicos. Para resumir para vocês, o antígeno solúvel mais um anticorpo específico forma o imunocomplexo. O imunocomplexo não é solúvel, ele acaba formando um precipitado. Qual que é a aplicação laboratorial disso? A formação de precipitado pode revelar a presença ou permitir a avaliação de antígenos ou anticorpos presentes na amostra. No laboratório, onde a gente vai encontrar esse tipo de reação? Ocorre quando antígenos solúveis, então, reagem com esses anticorpos específicos. Formam um precipitado visível ou mensurável.
A reação pode ser realizada em meio líquido ou em gel. Constitui um princípio de técnicas clássicas utilizadas em imunologia clínica. Então, são as técnicas mais antigas em imunologia, que você detectava enxergando a precipitação ou a aglutinação, com o olho nu. Atualmente, muitas aplicações foram substituídas ou complementadas por métodos automatizados mais sensíveis. Mas vamos dar exemplos disso para vocês. Imunodifusão, imunoeletroforese, imunofixação, imunoturbidimetria ou nefelometria. Pra você ter ideia, nefelometria, nefilon é nuvem. Então a amostra fica como se fosse uma nuvem embaçada. E isso já é um indicativo de que houve então a formação do imunocomplexo. E aí visualmente você percebe que tem aquele anticorpo na amostra ou tem aquele antígeno na amostra do paciente. Faz sentido? Ou eu estou maluco? Porque o antígeno e o anticorpo presentes na amostra, ou um ou outro quando está presente na amostra, ele está solúvel. Mas na hora que você coloca algo para interagir com ele, por exemplo, se eu tenho o antígeno na amostra, que está solúvel, quando eu coloco o anticorpo, eles formam imunocomplexos, fica turvo. Porque o imunocomplexo, a rede produzida é grande. Então eu consigo, a olho nu, perceber a turbidez. Imunoturbidimetria, entendeu? Os primeiros testes eram assim. Nefelometria, nefilon é nuvem. Aí fica embaçado, como se fosse uma nuvem formando lá na amostra. Aí tem o nefelômetro, que vai medir aí essa característica que a amostra adquiriu para dizer que é positivo para a presença do antígeno ou do anticorpo na amostra, dependendo do que eu estou analisando. A imunoeletroforese vai se caracterizar por avaliação de alteração das proteínas séricas, por exemplo. Pode auxiliar na investigação de gamopatias e imunodeficiências. Então eu posso pegar lá os seus anticorpos do soro, como são proteicos, separá-los por eletroforese. Aí eu posso ter uma noção da concentração deles, se eu tenho todas as imunoglobulinas presentes, se eu tenho concentrações adequadas de imunoglobulinas presentes no sangue, ou se elas estão aumentadas. Vocês concordam, por exemplo, que se o paciente tiver uma neoplasia de células B, plasmócitos, ele vai ter muitos anticorpos circulando? Então, meio que dá para quantificar pela eletroforese, pela banda que é formada quando eu faço a eletroforese, né? A banda, depois da coloração no fator de retenção dos anticorpos, vai ser muito evidente em comparação com o paciente normal. Então, meio que tudo são técnicas que eu consigo perceber a olho nu, fazendo uma coloração, por exemplo. Olha aqui a imunodifusão, pesquisa de anticorpos em algumas micoses sistêmicas, paracoccidioidomicose, histoplasmose e aspergilose. Então, esses anticorpos vão difundir no meio e eu detecto esses anticorpos contra esses agentes infecciosos durante o teste, a realização do teste. Mas muitos deles, como eu comentei anteriormente, não existem mais. Isso é o início da imunologia, entendeu? Que precisava ficar turvo, precisava precipitar, eu precisava ver. Hoje em dia, todos esses testes podem ser feitos no ELISA também. Por isso que a gente está focando no ELISA. Imunoeletroforese, imunofixação, identificação de imunoglobulinas monoclonais, importante na investigação do mieloma múltiplo e de outras gamopatias monoclonais. O que é uma gamopatia monoclonal? Aquela célula que produz a imunoglobulina, é um clone dela que se tornou neoplásico e está produzindo muita imunoglobulina. Aí ela provoca o mieloma múltiplo. Imunoturbidimetria e nefilometria, a quantificação de imunoglobulinas IgG, IgA, IgM e componentes do complemento C3 e C4. Aplicações em imunodeficiências, doenças autoimunes e processos inflamatórios. Por que isso aqui caiu em desuso? Porque eu não consigo ter uma padronização. Lembra da curva de calibração que nós aprendemos? Como que eu faço uma curva de turbidez? Fica um diagnóstico muito impreciso. Eu dependo da interpretação de um operador. E aí pode ser que eu esteja vendo aquilo, uma mais turva do que a outra, e você não. Para você está turvo igual. Entendeu? Aí é onde que entram
as técnicas mais avançadas. Uma delas que, por mais que seja a aglutinação mais antiga, funciona até hoje, é a da tipagem sanguínea que a gente comentou. Ó. Ela é uma reação de aglutinação. Na aglutinação, o antígeno está presente em uma partícula, célula ou superfície. Os anticorpos reconhecem esses antígenos e promovem a ligação entre diferentes partículas. A formação de múltiplos imunocomplexos produz aglomerados visíveis. A presença ou ausência de aglutinação pode ser utilizada para interpretar o resultado do exame. Algumas técnicas utilizam partículas artificiais, como partículas de látex, para tornar a reação facilmente observável. Então, o que acontece aí? O princípio da reação. Ó. Eu vou ter partículas com o antígeno, partícula de látex recobertas com o antígeno. Lá na solução, antes de eu colocar a amostra do paciente, elas estão solúveis lá. Não formou nenhum agregado. Se eu coloco a amostra do paciente e o paciente tem anticorpos contra esses antígenos, ele vai puxar uma partícula de látex de um lado e a outra partícula do outro e segurar pertinho dele. E assim sucessivamente, para todas as partículas de látex. Vai formar uma aglutinação visível a olho nu. Tá? Faz sentido? Eu tô maluco, eu tô doido, deixa quieto? Vocês entenderam ou fingiram que entenderam para tentar me enganar? Tá começando a apertar? Vamos afrouxar o trem agora então. Ó. Comparando. Ó. A precipitação, eu tenho um antígeno solúvel e aí a formação de um precipitado quando eu coloco o anticorpo lá. E vice-versa. A aglutinação, eu tenho um antígeno associado a uma partícula ou célula e a formação de agregados visíveis quando eu coloco o anticorpo presente. Onde as reações de aglutinação são utilizadas? Proteína C reativa, fator reumatoide, ASLO e aglutinação para antígenos microbianos. Então, vê se fica mais claro para vocês aqui. Ó. A proteína C reativa, que é o PCR, que não é reação da polimerase em cadeia. Então, existe um teste de aglutinação em látex que auxilia na avaliação de processos inflamatórios e infecciosos. Então, eu tenho partículas de látex que permitem visualizar a reação imunológica. Então, nessa partícula de látex, eu tenho o anticorpo contra a proteína C reativa lá nela. Quando a proteína C reativa chega na amostra, o anticorpo da partícula de látex liga nela de um lado, o outro anticorpo liga do outro. Isso forma um aglutinado de células, de partículas de látex. E aí isso eu consigo observar a olho nu. Vai ter aglutinações que são maiores e aglutinações que são menores. Mas eu percebo visualmente a concentração de proteína C reativa lá na amostra por conta disso. O fator reumatoide, aglutinação em látex também, para investigar artrite reumatoide, que isso é uma doença autoimune. Então ele tem que ter autoanticorpos contra estruturas que estão dentro do nosso organismo. A partícula de látex é preenchida em volta por essa estrutura semelhante à nossa. Aí os anticorpos do fator reumatoide se ligam nas partículas de látex todinhas e aglutinam, formam um grande agregado de partículas de látex que eu consigo enxergar a olho nu. Tá? O que é a ASLO? É a anti-streptolizina O. Essa bactéria aqui, ó, Streptococcus pyogenes, produz uma toxina no sangue do paciente, que fica dispersa, né, no soro do paciente. Aí eu posso ter a aglutinação em látex também. Ó. Ela pesquisa anticorpos contra a streptolizina O. Então, se essa bactéria está lá te causando uma infecção, ela produz as toxinas, você vai produzir anticorpos contra as toxinas dela. Sabe o que tem em volta, então, de todas as partículas de látex? A toxina bacteriana. Foi sintetizada e estacionada lá em volta da partícula de látex. Se você tem anticorpos, então, contra essa streptolizina, que é produzida pelo Streptococcus pyogenes, o anticorpo vai ligar 2 partículas de látex. A que está do lado vai ligar mais 3 partículas de látex nela. E assim vai. Forma um aglutinado de partículas que você consegue observar a olho nu. Tá fazendo sentido agora? Já dei 3 exemplos.
E a aglutinação para antígenos microbianos, ó, pode ser utilizada para detectar antígenos de micro-organismos em determinadas amostras clínicas. Exemplo, pesquisa de antígeno capsular de Cryptococcus. Então, se eu tenho esse antígeno do Cryptococcus presente na amostra, em volta da partícula de látex eu vou ter anticorpos contra esse antígeno do Cryptococcus. Caso esse antígeno esteja presente, portanto, as partículas de látex vão grudar nele, aglutinar, formar um sinal visível de aglutinado que eu consigo enxergar a olho nu. Foi? Foi? Que isso, meu melhor aluno? Se eu conseguir fazer vocês saírem daqui sabendo tudo isso só com uma aula, isso não foi uma aula, foi uma hipnose. Concorda? Mas eu tenho certeza que estudando isso em casa, vocês vão entender. Eu estou aqui só para facilitar. Tá? Então, a hemaglutinação, uma reação de aglutinação envolvendo as hemácias. É a da tipagem sanguínea. As hemácias apresentam diferentes antígenos em sua superfície. Anticorpos específicos reconhecem esses antígenos e podem promover a ligação entre várias hemácias. Então, eu tenho lá as hemácias do paciente. O paciente é sangue A positivo, então ele tem a proteína A. Quando eu coloco o anticorpo anti-A, ele gruda numa hemácia e gruda na outra. E aí eu tenho proteína A na hemácia inteira. Em outra região dela, eu vou ter um outro anticorpo ligando nela e em outra hemácia. Vocês entenderam, então, essa aglutinação? É como se a gente saísse na pracinha ali agora e cada um segurasse a mão do outro. Mas aí vai ter, vamos dizer assim, lá no meio do caminho, não tem só a gente que está com as mãos dadas, não. Um está pegando no ombro de uma e na mão da outra, entendeu? E assim vai, todo mundo se conectando por esses anticorpos. E aí vira um aglutinado que acaba sendo possível de observar a olho nu. E esse vocês já fizeram muitas vezes, que é a tipagem sanguínea. Tá? Então, o princípio, ó, a hemácia com antígeno mais um anticorpo específico, ocorre a aglutinação das hemácias. O exemplo clássico é o sistema AB0. Hemácias com antígeno A aglutinam na presença do reagente anti-A. Hemácias com antígeno B aglutinam na presença do reagente anti-B. O padrão de aglutinação permite determinar o grupo sanguíneo, certo? Então, como que eu interpreto essa hemaglutinação? Agora eu não preciso levar vocês no laboratório para fazer isso, mas eu posso perguntar na prova. Não é fácil? Você já não sabe? Não fizeram várias vezes? Aí quando vocês chegarem lá no estágio com a Bruna, vão ver de novo. Aí a Bruna fala assim, que vocês estão bravos porque tem que fazer de novo, mas quando ela pergunta, vocês não sabem responder. Então tem que ver de novo até aprender, uai. Não tem jeito. Ó, vamos olhar essa primeira situação aqui, ó. Aglutinou com anticorpo anti-A, não aglutinou com anti-B, não aglutinou com anti-D. O paciente é o quê? A. Não, aglutinou com anti-D, né? Então o paciente é A positivo. O D, pessoal, vê se é positivo ou negativo. Se aglutinar com D é positivo, se não aglutinar é negativo. Tá? Agora esse outro paciente aqui, ó, não aglutinou com A, aglutinou com B e aglutinou com D. B positivo. Certo? O anti-A aglutinou, o anti-B aglutinou e não aglutinou com o anti-D. AB negativo. Fácil, não é? Posso perguntar na prova, então? Sem essa coluna aqui, eu vou perguntar. Depois não vai dizer que... Não. Ah, tem que saber, pô. Você está sabendo interpretar, não está sabendo? Olha lá. Ó. O que acontece, então, se eu fizer a transfusão de sangue A positivo para esse paciente AB negativo? Dá problema ou não? Posso ou não? O que você acha, minha melhor aluna? O Gabriel também não sabe. Tá vendo? Não dá, né? Não, só mata o paciente.
Mas problema não vai dar muito, não. Por quê, mestre? Tá vendo que ele é AB negativo? Então ele não tem na superfície de membrana das hemácias dele o que a gente chama de D, que é uma proteína que a gente chama de RH positivo, né? Quando tem ela na hemácia, a gente fala que está positivo. Então, se o A positivo tem essa proteína na sua hemácia e esse sangue vai para esse paciente AB negativo, ele vai produzir anticorpos contra a proteína D, que a gente chama de positivo aqui, do sangue A positivo. Isso vai causar hemólise das hemácias que foram transfundidas nele. Imagina uma hemólise imensa dessa. Vai alterar os componentes de coagulação dele, vai morrer. Tá? Por isso que vocês viram tipagem sanguínea a faculdade inteira. E tem que sair daqui sabendo. Não pode ter essa desconfiança ou essa insegurança de falar, não. Pode ou não pode? Não pode. Porque senão ele vai morrer. Tá? E não vai dar tempo de consultar no chat GPT às vezes, não. Se for uma emergência. Se não tiver internet. Se não tiver internet. Se você estiver, por exemplo, lá em Bananal. Para que vai ter internet, Antônio. Tô brincando, meu amigo. Olha lá, ó. A determinação dos sistemas ABO e RH é fundamental para a seleção de sangue compatível para transfusões, prevenção de reações transfusionais, a avaliação da incompatibilidade RH em situações relacionadas à gestação. E se a mãe for RH negativo e o bebê RH positivo? O que pode acontecer? Exatamente. O corpo da mãe produz anticorpos contra a hemácia da criança. Então isso provoca uma hemólise na criança. Todo o transporte, então, de oxigênio do bebê fica prejudicado, ele vai ter malformações. Antigamente não se sabia isso, e quando antigamente descobriu, o tratamento era como? Pegava anticorpos de cavalos, do soro dos cavalos, imunizava o cavalo com a proteína que a gente chama de D, né, com RH positivo, pegava os anticorpos e colocava, fazia um soro, uma transfusão de soro para a mãe. Mas é de pouco tempo, né, Antônio, que o SUS disponibilizou? Sim. Porque nem quando eu tive filho não tinha isso. Exatamente. No pré-natal você precisa fazer essa avaliação, verificar a chance, né, de ter um bebê RH positivo se você for RH negativo. E aí monitorar essa questão. Se for o caso, você estiver sob esse risco, tem um medicamento que você vai fazer uso, que é um anticorpo. É o medicamento que eu comentei com vocês que precisa ser, para que seja administrado na gestante, precisa retirar da geladeira, esperar chegar à temperatura ambiente para ir fazer a aplicação, porque tem anticorpos ali dentro. Anticorpos são proteínas. Elas estão na temperatura de armazenamento. Não quer dizer que elas têm que ser administradas naquela temperatura. Mas certamente existem locais em que esse medicamento que precisa ser aplicado, né, pela via parenteral, ele é retirado da geladeira e já é aplicado prontamente. A gestante sente até gelar o local da aplicação. Logo no começo, Está errado. tem que fazer 6 anos. Logo no começo, de preferência, para A gente fez prevenir. esses dias lá. Esse é o resultado de um exame, né? Para verificar. Então esse aí tem risco. E a mãe não voltou, acredita? Acredito. Ela não voltou. Existem pessoas que são meio Foi orientada e não voltou. incompatíveis com a busca dos melhores resultados, né, na saúde. Acontece muito isso aí, acontece, eu tenho certeza que acontece em casos onde detecta, por exemplo, sífilis e a mãe não volta. Não. Mas acontece. E acontece também de sua mãe tomar injeção e o parceiro não. Aí, Sendo que o parceiro também tem que tomar. é portador, precisa fazer o tratamento medicamentoso, né? Complicado, meus amigos, quando vocês forem para o SUS, vocês vão ver. Já estão, né? Que maravilha. Vai trabalhar lá depois de formado, gente. Então, pessoal,
Só para resumir aqui, né, porque eu já estou vendo que vocês estão cansados, que horas são? 8 horas, então temos mais 1 hora, né? Vamos lá. O que acontece do imunocomplexo ao sinal detectável? Ó, nem toda reação antígeno-anticorpo produz precipitação ou aglutinação visível. Então, aquilo que a gente comentou lá no início da aula, lembra? A precipitação, a aglutinação, nas técnicas mais antigas, tinha que ter um sinal visível a olho nu. Mas agora, a gente não precisa mais disso. Mesmo que o complexo antígeno-anticorpo seja formado a nível molecular e você não veja, eu posso usar abordagens, né, que vão permitir que eu veja. Ter uma visão do que está acontecendo ali naquele poço da placa. Tá? Então aí os imunoensaios utilizam diferentes estratégias para revelar a formação desse imunocomplexo. A reação pode ser convertida num sinal detectável ou mensurável. Então eu posso detectar simplesmente para dizer que está presente ou que está ausente. Eu também posso detectar para quantificar o analito naquela amostra de soro do paciente, por exemplo. A intensidade desse sinal pode indicar a presença ou a quantidade do analito pesquisado. E esse sinal pode ser uma cor, que eu vou medir por absorbância, uma fluorescência, que eu vou medir pela capacidade de emissão de luz, uma luminescência, que também é medida pela emissão de luz, uma linha visível, como acontece na imunocromatografia que a gente viu lá do teste imunocromatográfico do COVID. É um jeito de medir também. Se aparece aquela linha visível, quer dizer que está presente um anticorpo, por exemplo. Então, pessoal, existem equipamentos que detectam luz e aí quantificam a absorbância da luz. E existem equipamentos que detectam a emissão da luz e aí quantificam essa emissão de luz. Quanto mais luz emitida, mais analito na amostra. Quanto mais absorbância da luz, mais analito na amostra. E assim vai. O princípio permanece o mesmo. O reconhecimento do antígeno pelo anticorpo, formação do imunocomplexo, geração de um sinal, resultado laboratorial. A diferença é que nos primeiros testes esse resultado precisava ser enxergado a olho nu e nesses não. Nos testes mais novos, não. É aí que entra o ELISA, que é o equipamento que eu mostrei para vocês antes. E a gente falou ELISA, 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 e vocês não me perguntaram em momento nenhum o que é ELISA. O que significa ELISA? Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Então, tá vendo que tem uma enzima participando do processo? Lembra que eu falei que eu posso transformar aquela ligação entre o antígeno e o anticorpo? Posso transformar o imunocomplexo em algo que seja detectável? É essa enzima que está aqui que vai emitir, produzir, né, uma cor detectável na amostra. Guardem-se em mente que eu vou te mostrar especificamente como é que acontece isso. O ELISA utiliza a especificidade da reação antígeno-anticorpo para detectar o analito. Um dos componentes do sistema está associado direto ou indiretamente a uma enzima. Por isso que é enzyme linked. A reação enzimática produz uma alteração de cor. A intensidade da cor pode ser medida por um leitor de microplacas, que é o equipamento que eu mostrei para vocês anteriormente. Você coloca a placa, ele entra numa gaveta, ele vai fazer a leitura de cada poço, quanto à cor, a absorbância da luz que eu escolhi. O equipamento transforma essa intensidade em um valor de absorbância. Então dá uma olhada nesse desenho que eu coloquei para vocês. Ó. Então imagina, pessoal, que lá na placa do ELISA, eu tenho o meu antígeno e eu estou querendo procurar, né, anticorpos lá presentes. Isso aqui é o exemplo de uma determinação direta do método ELISA. Aqui eu tenho um exemplo da determinação indireta e aqui eu não estou conseguindo ler. Vamos aumentar isso aí primeiro para ficar melhor. Aqui eu tenho ensaio direto, ensaio indireto e o ensaio de captura que a gente está acostumado a entender como sanduíche, que meio que forma um sanduíche, tá vendo? Ó? Entre o analito eu tenho anticorpos. Aqui eu tenho uma determinação indireta de um anticorpo e aqui eu estou determinando diretamente
o meu antígeno presente na amostra. Tá? Então imagina aqui que eu peguei uma amostra de soro do paciente, fiz um tratamento e o antígeno ficou aqui retido no poço da placa. Quando eu coloco um anticorpo que é complementar a esse antígeno e ligado a esse anticorpo, tá vendo que tem um E aqui? Isso aqui é a enzima. É possível sintetizar anticorpos associados à enzima, por meio do fragmento cristalizável aqui, que não interage com os antígenos. Aqui a gente tem os fragmentos variáveis, né? Os domínios variáveis, que se ligam ao antígeno, e esse aqui é um domínio constante. Nesse domínio eu faço uma ligação proteica e associo uma enzima. Quando eu coloco um substrato lá, que pode ser convertido por essa enzima num outro composto que gera cor, eu criei meu ensaio ligado à enzima que eu consigo detectar com a luz ultravioleta, por exemplo. Com a luz visível, por exemplo. Por isso que é Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Então é uma determinação direta do seu antígeno. Pode existir uma determinação indireta. Ó. Aqui, por exemplo, eu estou procurando anticorpos contra um antígeno. Então imagina que isso aqui é uma proteína do HIV. E eu quero fazer esse teste de HIV no meu paciente. Se ele tiver anticorpos anti-HIV, você concorda que os anticorpos anti-HIV dele vão se ligar ao antígeno? Sim. Depois eu uso um outro anticorpo que se liga ao domínio constante do anticorpo do meu paciente. E esse anticorpo está ligado a uma enzima que converte o substrato em algo colorido ou fluorescente. Faz sentido agora? Por que que esse anticorpo, pessoal, que eu vou colocar, ele tem uma alta taxa de sucesso? Porque quando eu coloquei o soro do meu paciente aqui e o anticorpo dele se ligou ao antígeno, beleza, isso aconteceu. No soro tem mais um monte de outras coisas. Eu vou limpar essa placa, vou jogar fora, vou esgotar essa placa. Então só vai sobrar no meu poço o antígeno que está lá no fundo do poço e o anticorpo do paciente que se ligou a esse antígeno. O resto vai tudo embora, eu vou lavar. E aí quando eu coloco uma outra solução com um anticorpo do reagente ligado à enzima e coloco o substrato da enzima que vai ficar colorido, eu tenho a formação de uma solução límpida, sem turbidez, sem nada, que não atrapalha, portanto, a determinação pela luz, pela absorbância. Porque isso aqui vai ter absorbância. Aí eu detecto isso aqui. Vocês concordam que se tinha muito anticorpo ligado nos vários antígenos que vai ter no poço, eu tenho uma reação de produção de cor muito intensa? Aí a absorbância aumenta. Isso está conectado com a concentração do meu anticorpo na amostra. Faz sentido agora? Agora olha o caso, por exemplo, da eritropoetina, que eu vou falar no final da aula. Imagina que a gente quer quantificar a eritropoetina. E a gente vai usar o ELISA sanduíche. Por quê? A eritropoetina está numa concentração muito baixa no sangue. Quimicamente, eu não consigo separar a eritropoetina para quantificá-la. Vários outros compostos são semelhantes à eritropoetina no sangue. O que eu faço então? Coloco o soro do paciente primeiro numa placa que contém um anticorpo que pega a eritropoetina. Então aqui vai ter vários anticorpos, todos eles vão pegar a eritropoetina que tiver. Depois eu lavo. Jogo o resto tudo fora que estaria ali no sangue. Aí depois eu coloco um outro anticorpo, reagente meu na placa, e um outro anticorpo que está ligado à enzima que vai converter o substrato em incolor em um produto colorido. Aí eu detecto essa cor pelo ELISA, por aquele equipamento que eu mostrei para vocês. Para que serve esse segundo anticorpo aqui? Ó? Esse anticorpo só vai se ligar nos antígenos que ficaram presentes. Depois que eu coloquei esse anticorpo aqui, então, ele vai ficar incubado por um tempo para reagir com a eritropoetina que está ligada aos primeiros anticorpos. Lavo. Aqui eu tenho certeza, então, que o anticorpo que está ligado à enzima vai ser diretamente proporcional à quantidade de eritropoetina presente na amostra do paciente. Faz sentido ou eu estou maluco? Ele só vai poder se ligar
vez. Você não vai poder estar se ligando igual você falou do coágulo. Exatamente. Então eu coloco a amostra do paciente aqui, tem um monte de outra coisa aqui, eu vou limpar. Depois eu coloco esse primeiro anticorpo, na verdade, né? Porque esse outro anticorpo já estava aqui. Quem eu vou colocar é esse primeiro aqui, ó. Ele só vai se ligar nas eritropoetinas que ficaram retidas primeiramente. Lava a placa de novo. Aí eu coloco o meu anticorpo ligado à enzima. Então a quantidade de anticorpos ligados à enzima que vão ficar nessa placa são diretamente proporcionais à quantidade de eritropoetina que eu tinha na amostra. E aí quando eu ponho o substrato, e o substrato é convertido num reagente colorido, esse reagente colorido formado é diretamente proporcional à quantidade de enzima que eu tinha no poço. E aí eu determino essa cor por absorbância e, em consequência disso, quantifico o meu analito eritropoetina, que era impossível de quantificar, quimicamente falando. Aí isso só acontece porque lavou. Porque se não tivesse lavado, o anticorpo não tem um anticorpo específico que se liga só. Se eu não tivesse lavado, aqui eu teria anticorpos ligados à enzima ainda flutuando aqui, sem ligar em ninguém, entendeu? Por isso que eu lavo. Se eu não tivesse lavado de primeiro, eu teria esse anticorpo aqui mais azul flutuando aqui. Aí o anticorpo está ligado à enzima, ligaria nele. Só que ele não estaria ligado numa eritropoetina, concorda? Quando eu ponho o substrato, ele converte o substrato em produto, mas não está associado à eritropoetina. Está flutuando lá no poço. A gente vai deixar isso mais claro para vocês, como é que acontece da cor à concentração. Então o ELISA produz um sinal colorimétrico. O leitor de microplacas mede a intensidade desse sinal como absorbância. Os calibradores apresentam concentrações conhecidas do analito. Então, por que eu dei aquela aula de curva de calibração antes? Que eu só consigo fazer essa determinação por meio da cor se eu construir uma curva de calibração primeiro. Eu vou mostrar um vídeo para vocês em que isso aparece de forma bem explícita, que é o dia a dia de um biomédico que usa um equipamento de ELISA para determinar eritropoetina, tá? Que é uma análise que pode aparecer. Então, as absorbâncias dos calibradores permitem construir uma curva de calibração. A absorbância da amostra do paciente é comparada com essa curva, com a equação de reta que eu mostrei para vocês, exatamente igual. Assim, o sinal produzido pela reação imunológica pode ser convertido numa concentração. Aqui tem exemplos de testes para vocês, mas eu queria já partir para o vídeo agora. Podemos? Vamos dar uma relaxada e assistir o videozinho aqui, ó. Eu não coloquei o áudio, não, mas eu vou explicando para vocês, ó. Aqui ele começou a mostrar o teste, né? Ele fez a abertura ali com o teste, ele está chegando com um kit de ELISA, determinação de ELISA, da eritropoetina. Então, é específico, não é? Ó, tá vendo os anticorpos fixos no fundo da placa? Então vem uma plaquinha, e inclusive não é uma placa inteira, não, ela está repartidinha. Aí você só usa a quantidade que precisa. Olha lá, ó, pegou a placa. Tá vendo que ele consegue tirar as fileirinhas que ele vai usar? As fileirinhas que ele não usar, que tem os anticorpos lá fixos no fundo da placa, ele guarda para usar depois. Aí ele não precisa abrir outro pacote inteiro. Aqui o que ele está fazendo? Ele está fazendo o tampão que ele vai usar para fazer as diluições dos anticorpos na placa, do soro na placa, né? E aqui, na verdade, se vocês repararem nisso aqui, ó, isso aqui é o padrão de eritropoetina, que ele vai pegar um pouquinho e solubilizar, tá vendo? Aqui ele está solubilizando o padrão, colocou no vórtex, vai deixar de lado aqui separado descansando, porque com isso aqui ele vai fazer a curva de calibração. Então, na mesma análise, você tem a curva de calibração sendo feita, triplicata de amostras do paciente. Isso é excelente para que não tenha erros no seu processo. Então aí, ó, ele pegou o padrão e ele vai fazer diluições seriadas desse padrão. Ele dilui o padrão no primeiro, ó, solução 1, aí pula para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Pega um tantinho de 1, dilui 50%, entendeu? Dilui sempre a metade no próximo poço. Aí depois ele parte para as amostras.
Vai colocando, então, as amostras dos pacientes em triplicata nos poços. Então, cada 3 poços desses aqui, ó, vai ser um paciente dele. Por que tem que fazer em triplicata? Para diminuir o erro. Depois ele tira a média da absorvância. Aqui ele está preparando aqueles anticorpos que eu mostrei para vocês no desenho anterior. O anticorpo azul, e depois o anticorpo com a enzima, e depois o substrato que vai ser colorido. Então aqui ele colocou, ó, o analito está aqui da amostra do paciente, ele lavou, depois colocou aquele primeiro anticorpo azul que eu mostrei para vocês, que se liga à eritropoetina. Veja o que é pipetar. Tem mistério isso, pessoal? Quando a gente fala na aula, às vezes vocês ficam pensando que é um negócio assim, do outro mundo, mas é pipetar. O negócio é entender a técnica. Ali ele pegou aquela pipeta que tinha vários canais para fazer a lavagem. Ó. Agora ele vai colocar essa solução tampão que ele tinha preparado antes em todos os poços ao mesmo tempo e ó, joga fora, tá vendo? Então não vai ter mais aquele anticorpo azul flutuando nessa solução. Ele vai embora. Então só vai ficar ali o anticorpo azul que se ligou à eritropoetina. Você entendeu aquela hora? Jogou fora. Porque aquilo que tinha de interessante já se ligou no anticorpo que está lá fixo no fundo do poço, lembra? Olha lá. Agora ele limpou tudo, tirou o anticorpo azul, ele colocou aquela cruz vermelha, né, na amostra. Aquela cruz vai ser a enzima que converte o substrato em produto. Hã? Ainda bate. Joga fora, bate no papelzinho e volta num pano. É para ficar só o que está grudado lá no fundo do poço. Aí vocês viram que depois mudou de cor, de azul para amarelo? Aí depois ele leva lá para dentro do ELISA, estava amarelo as amostras, a outra que estava em azul ali eram uns brancos, o ELISA vai fazer a leitura de todo mundo e olha aqui a curva de calibração. Com essa curva de calibração, ele consegue a equação de reta, vai pegar as absorbâncias dos poços, da média dos poços dos pacientes, jogar na equação de reta para determinar a concentração de eritropoetina no sangue dos pacientes. Mereço uma salva de palmas? Obrigado. Aí, eu fui lá na internet, pela imagem do vídeo, eu consegui detectar que era eritropoetina. Porque quando o vídeo começa, você vê pequenininho o EPO ali. Eu consegui... Aqui, ó, essa parte aqui vocês não vão conseguir ver, obviamente, né? Mas quando você olha no YouTube, parece Human EPO. Aí eu falei, pô, é eritropoetina, né? Aí eu fui lá no site da Invitrogen e coloquei Human EPO e achei o kit. Então agora vocês têm a minha explicação do vídeo, o vídeo, e também tem o POP. E olha o que está aqui, ó, na explicação do POP para vocês. Está vendo que tem o poço com anticorpo primeiro. Depois que você colocar a amostra é esse losango aqui, que vai ficar grudado no anticorpo que está no fundo do poço. Lavou? O resto não me interessa, só me interessa quem grudou nele, que é a alfa-eritropoetina. Aí depois vem o outro anticorpo que está com a enzima ligada nele, está com a biotina, na verdade. Um composto aqui ligado nele. Aí você vai colocar um outro anticorpo e esse sim está com a enzima ligada nele. E aí quando você coloca o substrato é convertido em produto. Então eu vou disponibilizar isso aqui para vocês também, porque é assim que vocês vão começar a fazer esses testes no laboratório. É a partir do POP. Eu não consigo, pessoal, preparar aluno nenhum para todos os testes de imunologia clínica que ele vai fazer. Não! Eu tenho que te preparar, sabe para quê? Para interpretar esse procedimento operacional padrão e conseguir fazer. É isso que eu quero te preparar para fazer. É teste também. A nota de 2 pontos vai ser um trabalho no AVA, muitas questões de imunologia clínica para vocês resolverem. Tá. Ah, para, você já é bilíngue. Sou muito.
Você foi alfabetizado no Brasil ou no exterior? Nossa, Deus. A gente pode começar aqui também um cursinho de inglês. Também pode. Do you want me to speak English during our classes? I can make it too if you want. Ai, era só eu também. Não, Se vocês quiserem, eu mudo, né, pro inglês e a gente dá aula em inglês. Já faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, galera, o que eu planejei para nós, né? O ponto alto da aula é esse vídeo explicando para vocês o ELISA, tá? As técnicas diferentes do ELISA, porque se vocês se depararem com o ELISA, não é um bicho de 7 cabeças. Vocês viram o nosso amigo aqui, ó, o artista. Ele só pipetou. Na primeira vez que você for fazer um teste desse de ELISA, você vai achar que está fazendo uma cirurgia no cérebro de alguém, entendeu? Você vai tomar todo cuidado para não errar. Na 10ª vez, você já está fazendo isso aqui até sem o pop. Porque você incorpora pela prática a atividade, né? Mas o que você precisa entender é que não é um bicho de 7 cabeças, cara. Se você ler esse pop aqui, você consegue fazer tranquilamente. É pipetar. Pipetar, diluir. Tem uma biossegurança aqui, ele está usando uma água deionizada, que é específica, não posso ter íons que vão atrapalhar. Isso aqui não pode estar numa temperatura muito alta, porque os anticorpos são proteicos e aí vão desnaturar. Tem que ter o tampão para controlar o pH, que é o pH ótimo, onde esses anticorpos vão manter sua estrutura tridimensional para interagir com a eritropoetina. Então é por isso que existe um tampão. Essas condições técnicas vocês já adquiriram desde a bioquímica que nós fizemos juntos lá atrás. Tudo tem um motivo. Basta colocar em prática agora. Fechou? Não. Espera aí. Está acabando. O que eu deixei para mostrar no finalzinho aqui? A formação daquela linha. Quando você for fazer o teste de gravidez e formar aquela linha... Eu acho que é um sinal. Até o final do ano você vai ser mãe. Vou trazer o teste na próxima aula de cidade presente. Vou trazer o Clear Blue, mais caro, R$35. Eu mostrei ele na aula. Ó, formar tem que... Pô, agora é a hora. E mãe? Aí não vai ter como. Aí não vai ter como nem não casar. Já vai casar também, porque o pai vai obrigar, né? Já tá noiva? Então essa linha que é formada no teste de gravidez, porque eu senti a necessidade de explicar para vocês como é que isso acontece, porque parece uma mágica, né? Aquela linha que fica formada lá. É a mágica da concepção. Então, a imunocromatografia, pessoal, que a gente usou como exemplo, né, o teste de gravidez, também é um reconhecimento específico entre antígeno e anticorpo. Então, a amostra migra lá na cromatografia, forma um imunocomplexo com um componente que está preso lá na sílica da cromatografia. Aí tem uma captura e a formação de uma linha visível, tá? Então, o teste de gravidez e a detecção do beta-HCG, que a gente também usou como exemplo na última aula, né, para construir a curva de calibração, a gonadotrofina coriônica, que eu vou trazer para você testar semana que vem. Teste da dengue tem o teste imunocromatográfico, teste de HIV tem o teste imunocromatográfico, forma essa linha. Por que forma essa linha colorida na imunocromatografia? Quero. Traz pra gente aqui que a gente vê os pops. Seus colegas precisam ver esses pops para ver que não é... Você já está... Elisa. Ah, não, esses testes imunocromatográficos? Pode trazer, pode trazer. Aí a gente faz aqui na sala aqui o da dengue, o da HIV e vê como é que funciona. Tem que trazer, senão não vai funcionar, né? Tem teste que é com sangue direto. Não, mas se vocês trouxerem esses testes, a gente também pode marcar uma aula no laboratório, aí vocês tiram o sangue de vocês e a gente faz o soro lá. Eu acho que tem, eu trouxe um
Eu deixo tirar até o meu. Eita! Aí vai tirar. Como é que funciona, então, essa linha do teste imunocromatográfico? Ó. A amostra é aplicada no dispositivo e migra pela membrana por capilaridade. Durante a migração, o analito encontra anticorpos conjugados a partículas coloridas. Pessoal, nós não conseguimos ver essas partículas coloridas em todo o conteúdo da imunocromatografia, mas elas estão lá. A gente só vê quando elas se agrupam na linha, entendeu? É por isso que forma essa linha colorida no teste imunocromatográfico. Mas elas estão dispersas lá dentro. Só que conforme a cromatografia vai avançando, elas se concentram lá no local do teste e do controle. Então, um marcador muito utilizado é o ouro coloidal. Então, o ouro coloidal é responsável por aquela cor da linha. Ele está conectado a anticorpos que vão se ligar lá no seu antígeno, presente na imunocromatografia, e produzir aquela cor. É o ouro coloidal, obviamente em concentrações ínfimas, né? Ninguém vai gastar ouro de verdade num teste imunocromatográfico. E ele apresenta essa coloração avermelhada, por isso que aquela linha fica vermelha. Quando o analito está presente, ocorre a formação desse imunocomplexo marcado pelo ouro coloidal. O complexo continua migrando até encontrar anticorpos imobilizados na linha teste, que é a linha T da imunocromatografia. Aí os imunocomplexos ficam retidos e concentrados nessa região. O acúmulo de milhares de partículas marcadoras torna a linha colorida visível. E assim você percebe, né, a presença do anticorpo lá. Então aqui eu coloquei um resumão para vocês, tá? Que as técnicas são diferentes, mas o princípio é o mesmo. Então antigamente você precisava enxergar o trem, depois você não precisou mais enxergar o negócio. Os equipamentos enxergam por você. E aí você gasta menos reagente, menos amostra, etc. Tá? Então tem a precipitação, aglutinação, hemaglutinação, o ELISA e a imunocromatografia, que é a mais barata de todas. Tá? Aí eu trouxe situações problema. Vocês querem ver a situação problema, como é que é fácil? Rapidinho, ó. O paciente apresenta quadro clínico sugestivo de artrite reumatoide. O laboratório realiza um teste de fator reumatoide por aglutinação e látex. Esse, apesar de ser uma aglutinação, ser uma técnica antiga, ainda é utilizado hoje em dia. Após a mistura do soro com o reagente, observa-se a formação de agregados visíveis. Então, nesse teste, existem partículas de látex envolvidas pelas proteínas, né? As proteínas às quais você produziu autoanticorpos contra. Por isso que é uma doença autoimune. Então, quando o seu anticorpo gruda na partícula de látex, gruda em outra partícula de látex. Aí nessa partícula de látex eu também vou ter um anticorpo ligado nela em outra partícula. E assim sucessivamente em 3 dimensões. Isso gera um agregado que pode ser visto a olho nu. Se gerar o agregado, significa que o paciente tem os anticorpos contra a proteína que está na superfície do látex, que é igual à tua, a qual ele ligou. Esse látex é feito industrialmente, conecta, a proteína é sintetizada separadamente e ela é empacotada na partícula do látex. Então, se você tem anticorpos, autoanticorpos, característicos do fator reumatoide, esses seus autoanticorpos vão se ligar lá no látex, porque aquela proteína está lá presente. E vão formar esse agregado visível a olho nu. Tá? Que fenômeno imunológico ocorreu? O que tornou a reação antígeno-anticorpo visível? Qual o significado do resultado observado? Posso perguntar na prova? Tem certeza? Então, volta aí na pergunta. O que tornou a reação do antígeno-anticorpo visível foi a presença do agregado. O agregado visível. Então, o que aconteceu no teste? Ó? Ocorreu uma reação de aglutinação. O fator reumatoide presente na amostra reconheceu componentes presentes no reagente. As partículas de látex funcionaram como suporte para tornar a reação visível. Porque se fosse só o anticorpo ligando na proteína, é invisível.
mas nessa proteína tem uma partícula de látex imensa em volta dela, ligado nela. Né? E aí, quando várias delas se acumulam, o processo fica visível a olho nu. Tá? A formação de múltiplos imunocomplexos promoveu a formação de agregados visíveis. Então, formou uma aglutinação, o teste é reagente para o fator reumatoide. O resultado indica a presença de fator reumatoide na amostra, entretanto, o resultado não estabelece isoladamente o diagnóstico de artrite reumatoide, deve ser interpretado em conjunto com os dados clínicos e outros exames laboratoriais. Então, ele tem dor nas articulações, a concentração de anticorpos está maior do que o normal nesse paciente. Quando todos esses fatores são associados, fecha-se o diagnóstico. Só que a presença de um teste positivo para o fator reumatoide é crucial para fechar esse diagnóstico. Tá? Qual tipo sanguíneo? Tipo sanguíneo vocês sabem. Olha lá. Ó. No anti-A teve aglutinação, no anti-B não aglutinou, no anti-D não aglutinou. Qual tipo sanguíneo? A negativo, muito bem. Relembraram. Então, resultado. Qual tipo sanguíneo, grupo sanguíneo do paciente, que tipo de reação imunológica ocorreu e o que a aglutinação com anti-A demonstra. Sim, que tem a proteína A. Não, porque tem a proteína A na superfície de membrana das hemácias do paciente. Não é que tem que escrever. Aqui nós estamos aprendendo. Eu sei que você sabe que é isso já. Se fizeram tipagem sanguínea, ó. Entendeu? Mas aqui eu estou relembrando com vocês, né? Você veja que lá no começo da aula eu perguntei, ninguém sabia. Agora todo mundo já falou A negativo, com convicção. Eu quero essa convicção. Vocês são os melhores biomédicos do Vale do Paraíba e adjacências. Não tem para lembrar, sabe? Precisa. No final da aula lembra. Então, qual que é o resultado? A negativo, a aglutinação com anti-A demonstra a presença do antígeno A nas hemácias, está vendo? A ausência, da aglutinação com anti-B indica a ausência do antígeno B. A ausência de aglutinação com anti-D indica que o antígeno D não foi detectado. O fenômeno observado é uma reação de hemaglutinação. E o que aconteceu? Qual foi o mecanismo? O antígeno eritrocitário mais um anticorpo específico promoveu uma hemaglutinação e a interpretação do grupo sanguíneo. Essa aí pode perguntar na prova. Essa aqui eu vou perguntar na prova, vai estar dada. Pode ser até uma discursiva, não pode? Uma só, uma discursiva pode ser. 2 discursivas e 8 objetivas tem a minha prova. É 2, uai. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje, então, só para a gente finalizar? Que horas são? Aí o aluno fala assim, hora de acabar a aula. Então vamos lá. Ó. O que nós aprendemos hoje, minha melhor aluna? A especificidade de antígeno anticorpo, fundamentos imunoensaios. Foi o que a gente comentou lá no início? Ela não estava aqui, não. Ah, é. Eu vou voltar então, vou começar a explicar desde o início. Mas vocês concordam, pessoal, que essa especificidade antígeno-anticorpo é o que fundamenta a utilização desses anticorpos nesses imunoensaios da imunologia clínica? A formação do imunocomplexo pode ser revelada de diferentes maneiras. Pode ser vista a olho nu, pode ser detectada por cor, por fluorescência. Hã? Aí você já estava aqui nessa hora. Precipitação, nós vimos. A formação de imunocomplexos insolúveis, aí eles precipitam. A aglutinação é a formação de agregados de partículas, como na tipagem sanguínea, ou no fator reumatoide. Hemaglutinação, aglutinação envolvendo as hemácias, esse é o específico da tipagem sanguínea, hemaglutinação. ELISA, reação enzimática produz um sinal mensurável. Mostrei para vocês como que ele mensura isso. Mostrei para vocês a importância da curva de calibração no ELISA. Imunocromatografia, partículas marcadoras
acumulam-se em regiões específicas da membrana. A membrana é a parte lá da imunocromatografia, por isso que aquelas linhas mudam de cor. E diferentes técnicas utilizam o mesmo princípio para responder a diferentes perguntas clínicas. O princípio sempre é o mesmo, a especificidade entre o antígeno e o anticorpo faz com que os analitos sejam selecionados, isolados e quantificados. Fechou por hoje? Dúvidas? Sugestões? Comentários? Vocês entenderam? Ou estão fingindo que entenderam para tentar me enganar? Processando, fazendo download. Beleza. Ficamos assim por hoje, então. Ah, é? Aí sim. Se for para as análises clínicas, tem que dominar essa resolução da Anvisa.